Fala, meus considerados. Professor Wesley falando aqui. Mando um abraço apertado para você que me ouve nesse momento. Digo a você que hoje caminharemos pelas máquinas, pelo carvão, pela fuligem da Revolução Industrial. Então vem comigo para você aprender nesses próximos 5 minutos de sofrimento tudo que você precisa saber para não ser um ignorante completo em Revolução Industrial. Saca aqui, velho, quando você ouvir falar de Revolução Industrial, nós estamos falando de um movimento, de um fenômeno que vai mudar, que vai provocar uma alteração econômica, uma alteração na estrutura produtiva, mas essa alteração na estrutura produtiva, ela provoca uma série de outras transformações. Por isso a Revolução Industrial é tão importante. E qual é a principal transformação que a Revolução Industrial traz? A principal transformação que a Revolução Industrial traz é na força motriz, é naquilo que move a máquina. A introdução da máquina é importante, sem dúvida nenhuma, mas o que faz a grande diferença aqui não é mais só a presença de uma máquina ou de um sistema mais complexo. Essa máquina vai ser movida por uma força, por uma propulsão que não está mais sujeita ao cansaço físico, como são os animais e os seres humanos, ou que não está mais sujeita às intempéries da natureza, como o moinho de vento ou como o moinho d'água. Agora eu tenho uma máquina que é movida por uma transformação físico-química que é controlada pelo homem, ou seja, o carvão, o petróleo, a eletricidade são todas agora forças motrizes que o homem tem um controle sobre elas. Isso muda a escala produtiva. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que a gente precisa ter muito claro é que com a chegada da Revolução Industrial, eu tenho uma mudança no eixo econômico, na percepção como se ganhava grana. Ou seja, até aqui se ganhava grana comprando um produto mais barato e vendendo ele mais caro. Isso era chamado de capitalismo comercial. Existe até hoje. Mas nesse momento da história, a produção de riqueza passa a ser muito intensa naquilo que a gente chama de capitalismo industrial. Ou seja, a grana é gerada agora muito mais na transformação do produto. Eu gero muito mais valor, eu gero muito mais riqueza quando eu transformo um produto em outro, quando eu transformo algodão em fio, quando eu transformo o fio em tecido e assim por diante. Então há essa mudança, uma migração do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Isso leva a uma terceira mudança. Qual a terceira mudança que eu tenho agora? No capitalismo industrial eu tenho um crescimento da diferença social. Porque no capitalismo industrial, eu preciso de grandes plantas industriais. Eu preciso de grandes recursos financeiros para botar grana, para que essa grana possa transformar os produtos. Então, se eu preciso de máquina, se eu preciso de indústria, se eu preciso de meios de transformação, não é para todo mundo, velho. É para pouca gente. Então agora eu tenho um abismo social que começa a crescer ainda mais. Eu tenho uma galera que tem um meio de produção, que é a galera da burguesia, como o nosso amigo Karl Marx vai batizar, e eu tenho a galera do proletariado, que é dono da mão de obra. Então agora eu tenho uma dissociação do capital da mão de obra, ou seja, a mão de obra começa a ser desvalorizada ou subvalorizada. Eu tenho uma mão de obra agora que perde a importância, porque eu não consigo mais produzir sem a fábrica me é necessária. Essa característica de uma divisão maior do trabalho, ou seja, eu vou ter uma divisão das atividades laborativas, das atividades de trabalho maior, vai transformar também e vai desqualificar, vai precarizar o trabalho. Se uma costureira antes tinha capacidade de tirar as medidas e entregar uma roupa pronta, esse trabalho da costureira agora vai ser dividido. Então eu tenho alguém que vai fazer os moldes, eu tenho alguém que vai riscar os moldes, eu tenho alguém que vai infestar o pano, eu tenho alguém que vai cortar o pano, eu tenho alguém que vai botar a manga, o outro vai botar a gola, o outro vai fechar a camisa, a outra vai arrematar, a outra vai pregar o botão, a outra vai embalar e o outro vai vender. Olha a divisão que eu tive do trabalho. Mas o cara perde a capacidade, o conhecimento sobre o processo produtivo. Então, a mão de obra fica mais sujeita à vontade do patrão. Por que a mão de obra fica mais sujeita à vontade do burguês? Porque é muito mais fácil, cara, você encontrar um substituto para pregar botão. Então, a mão de obra, ela passa a ser barateada. Há uma característica de barateamento da mão de obra, de especialização. O trabalho passa a ser tão especializado
que ele passa a ser facilmente substituído. Então eu tenho um grande contingente de pessoas dispostas a trabalhar e eu tenho pouca oferta de emprego. Lei da oferta e da procura, o emprego, o salário, a mão de obra vai ser cada vez menos remunerada. Ponto, ok? Quarto ponto da Revolução Industrial. Essa precarização, essa venda cada vez mais barata da mão de obra leva a uma condição de trabalho terrível. Então, as condições de trabalho na Revolução Industrial são precárias, são terríveis. Trabalho infantil, o trabalho feminino muito menos remunerado, amputações, condições insalubres das fábricas, jornadas de trabalho exaustivas. Então, essa condição de trabalho é uma condição que reflete o quinto ponto. O quinto ponto é a questão social. Eu tenho o inchaço das cidades, a urbanização desordenada, eu tenho uma intensificação das doenças nas cidades, grandes conjuntos populacionais, adensamento populacional. Londres, por exemplo, uma cidade que fedia esgoto, onde o esgoto corria a céu aberto. Então eu tenho cada vez mais uma dificuldade das pessoas conseguirem bons lugares para morar, o metro quadrado começa a ficar muito caro, começa a surgir os cortiços, famílias inteiras vivendo dentro de quartos, a exploração econômica cada vez mais intensa. Isso vai começar a gerar várias revoltas, né? Vários movimentos contra essa imposição social, contra essa característica social. Daí a gente vai para o sexto ponto importantíssimo, que são os movimentos que são contrários à Revolução Industrial. A gente vai destacar aqui ludismo, cartismo, que são movimentos que focam a culpa dessa nova realidade do trabalhador, ou seja, aquele cara que era o artesão perdeu o poder sobre o seu trabalho, agora o trabalhador, a mão de obra está sujeita à vontade do dono da fábrica. Eles caracterizam isso como culpa da máquina. Então são movimentos que vão contrários à máquina. Então nós temos as histórias de várias fábricas que serão incendiadas, de gente que vai destruir máquina. Mas associado a esses movimentos também, que são movimentos mais radicais, nós temos o surgimento daquilo que são os embriões dos sindicatos, né? Na Inglaterra, sobretudo, as trade unions, nascem ali as trade unions, que são movimentos operários que se organizam para lutar por direitos. Então começam os movimentos de greve, que são duramente reprimidos, que são enxergados como uma mazela social, que são enxergados como coisa de vagabundo, coisa de gente que não tem vontade de trabalhar. Ou seja, a busca pelos direitos trabalhistas sempre foi vista de maneira negativa. Daí o nosso amigo Karl Marx produz um documento, o Manifesto Comunista, mas também outros documentos que vão colocar uma visão sobre esse processo, sobre essa exploração, que vai em contrapartida daquele liberalismo, né, promovido pelo Adam Smith. Então Marx entrega para a comunidade operária, para a sociedade industrial, uma percepção vista de maneira mais intensa pelo lado do operário. Qual era a ação do operário, qual era a visão do operário, como é que o operário era explorado. Então, essa percepção do pensamento marxista é muito interessante. Você sabe, então, agora nós vamos para o oitavo ponto, que é a periodização. A Revolução Industrial, para ficar mais fácil da gente estudar, a gente promove nela uma periodização. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, você vai se lembrar da Inglaterra, você vai se lembrar do carvão e do vapor. A primeira Revolução Industrial, que é a revolução ali do século XVIII, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Essa primeira Revolução Industrial, ela fica muito restrita à Inglaterra. É a Revolução dos Teares, é a revolução que faz com que a Inglaterra consiga mecanizar e, mais do que isso, consiga agora industrializar a sua produção de tecido. Então a Inglaterra, que já tinha uma produção de tecido muito intensa, ela consegue, a partir desse momento, fazer uma produção que vai ser ainda mais vantajosa, mais lucrativa. Há alguns motivos para a Inglaterra ter sido a pioneira. Isso é uma questão importante, você precisa ter isso claro na sua cabeça. Quais são os pontos, os fatores que levam a Inglaterra a ser a nação pioneira? Pontos simples. Primeiro ponto, a gente tem na Inglaterra uma grande oferta de mão de obra. Toda vez que você falar de oferta de mão de obra na Inglaterra, você vai lembrar de um conjunto de leis chamado Leis de Cercamentos. As leis de cercamentos da Inglaterra, que são anteriores à Revolução Industrial, mas elas acontecem no momento em que
Boa parte da população que vivia nos campos, em terras comunais, são obrigadas a se retirar e são agora alocadas nas cidades. Então, essa galera que vivia nas regiões comunais são tiradas dessas regiões comunais, do interior, da zona rural, para que ali pudesse criar ovelhas por conta da indústria têxtil. Esses caras vão para a cidade, vão para a zona urbana, e a partir daí, velho, a gente tem uma oferta de mão de obra na Inglaterra muito intensa. Então, primeiro fator, eu tinha uma intensa oferta de mão de obra inglesa nas cidades devido à lei de cercamentos. Segundo ponto importantíssimo que você precisa lembrar é que a Inglaterra tinha também grandes reservas de minério de ferro e de carvão mineral. Revolução Industrial é necessário os dois, vapor, carvão, máquina, ferro. Outro ponto importante são as revoluções inglesas do século XVII. A Inglaterra já experimenta uma monarquia parlamentar liderada ou capitaneada pela burguesia. Então, na Inglaterra, eu tenho já uma comunidade, uma política, um governo que está alinhado aos interesses comerciais, aos interesses burgueses. Então, aquilo que a gente chama de Revolução Gloriosa, tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer em algum lugar aqui, sobre revoluções inglesas. Dá um pulinho lá, assiste se você não sabe do que eu estou falando. Mas é importante você entender, a República Puritana de Oliver Cromwell e a Revolução Gloriosa, ou seja, um governo alinhado. Outro ponto importante para que a Inglaterra seja pioneira é os atos de navegação, a marinha, né? O Oliver Cromwell, também lá nas revoluções inglesas, estabelece um conjunto de ações que chamam atos de navegação, e dentre esses atos ele estimula o crescimento da marinha inglesa. Então, quando a Inglaterra começa a produzir, ela tem como transportar, ela tem como mandar para fora. Então, a marinha inglesa ajuda muito. Um último aspecto aqui ainda sobre o pioneirismo inglês é a questão do acúmulo primitivo de capitais. Toda vez que você ouvir esse termo acúmulo primitivo, lembra que a gente está associando a violência, tá ligado? Tiro, pancada, bomba. Então, há uma associação, quando você ouvir esse conceito de primitivo, de violência, de agressividade. E a Inglaterra vai usar do corso, que é a pirataria consentida, né? É a pirataria autorizada pelo Estado, mas ela vai usar do corso para o ouro espanhol, por exemplo. Boa parte do ouro espanhol que foi extraído da América vai acabar nos cofres ingleses por conta dos saques, mas também muito do ouro português que foi extraído aqui do Brasil também vai parar nos cofres ingleses por conta da política expansionista e da política de alianças e da política de empréstimos e essa política de pressionar a coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa acaba entregando boa parte do nosso ouro para a Inglaterra. Além disso, a Inglaterra já vai ter possessões na África, vai ter possessões na Ásia, e todas essas regiões vão fornecer para a Inglaterra muita grana. Então, quando os caras se interam de que o futuro está na Revolução Industrial, que o futuro está na máquina, a Inglaterra tem grana, a Inglaterra tem minério de ferro, a Inglaterra tem navio para transportar, a Inglaterra tem um governo pronto para fazer isso, então a Inglaterra está preparada, por isso o pioneirismo ali. Lembrando então que a primeira Revolução Industrial ela é muito focada na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial, que é o segundo período, já início do século XIX até início do século XX, essa segunda Revolução Industrial, vamos priorizar melhor? Início do século XIX, final do século XIX, né? Vamos priorizar aqui assim. Então, a segunda revolução industrial é aquela que se espalha pelo mundo, é aquela que populariza mesmo, é aquela onde as máquinas começam a chegar de maneira mais intensa, próximo da vida das pessoas. Então, eu tenho uma revolução nos transportes, né? Os barcos a vapor, as locomotivas a vapor, há o advento dos motores a combustão, e aí a gente tem o advento dos automóveis, dos caminhões, dos tratores, aí vem a chegada da eletricidade que transforma as cidades. A gente passa a ter uma vida urbana mais intensa, porque a eletricidade dá a possibilidade do homem trabalhar mais, por mais tempo e até mais tarde. Então, a eletricidade e o petróleo, na segunda revolução industrial, popularizam. Então, agora, essa revolução industrial, essa industrialização acaba se espalhando pela Europa, chega aos Estados Unidos, tá? Esse é um ponto fundamental. Na América, os Estados Unidos se destacam rapidamente nesse processo industrial, isso vai ser fundamental
ali na frente quando a gente for estudar sobre o processo de Primeira Guerra Mundial, imperialismo e por que os Estados Unidos se transformou nessa potência, mas os Estados Unidos se industrializam também. E aí a gente passa para a terceira revolução industrial, que é o momento em que a gente dá uma atenção maior à tecnologia. Aí a gente já vai contar ali, se aproximando da Primeira Guerra Mundial, quando a gente tem a Primeira Guerra Industrial, literalmente a Guerra Franco-Prussiana é uma guerra semi-industrial, mas a Primeira Guerra Mundial a gente vê o uso de aviões, a gente vê o desenvolvimento de tanques de guerra, a gente vê as armas automáticas que disparavam, a gente vai ver o uso do telégrafo para poder mandar e receber informação. E aí, a partir dali, a gente começa a ouvir falar sobre o desenvolvimento de rádio, televisão, telecomunicações. Ou seja, a partir do início do século XX, a gente tem um avanço muito grande, muito intenso desse processo industrial. Eu gosto de destacar sempre nesse período aqui nessa ideia de terceira revolução industrial, que a gente sabe que já não é uma nomenclatura que valha para os nossos dias. Hoje se fala muito de Revolução 4.0, né? A gente já nós vivemos a Revolução Digital, depois vivemos a Revolução das redes sociais e provavelmente daqui 10, 20 anos, quando a gente estiver estudando história, nós vamos olhar para trás e vamos perceber que nós passamos por muitas outras transformações que nós não conseguimos elencar, porque raramente quando a gente vive as transformações, raramente quando a gente está vivendo uma revolução, raramente quando a gente vive a história, a gente tem consciência de que a está vivendo. E sem dúvida nenhuma, nesse momento, querido, você está fazendo história. Espero que a sua história seja de aprovação. Espero que a sua história seja de conhecimento. Espero que eu tenha contribuído para acabar com essa ignorância que reinava no seu coração sobre a Revolução Industrial. É lógico que tem muito mais para conhecer. Isso aqui foi um panorama rápido para você que estava desesperado para saber de alguma coisa. Esse é um panorama. Se você quiser saber mais, vai ter que fuçar aí no canal, vai ter que ler, vai ter que sentar o pompom na cadeira e estudar. Espero que eu tenha te ajudado, aguçado a sua mente, dado vontade de você buscar mais. Um abraço, até a próxima!